bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, no canal YouTube, com a pergunta tripla de Gabriel Pérez. Professor, como podemos interpretar o futebol sobre a ótica da psicanálise? A visão do filósofo Slavoj Žižek de que o cinema é ideologia em estado puro, sendo considerado um esquema de gozos coletivos, como você definiu em uma palestra na Boitempo, poderia ser aplicado ao futebol? Também Renan Silva. Olá, professor, admiro o seu trabalho e tento acompanhar sempre que possível. Gostaria de saber sobre futebol e psicanálise. Qual o olhar que o saber psicanalítico direciona para esse fenômeno de massa? E, finalmente, Edson Nascimento. Professor, qual é a relação do esporte com a psicanálise? Que eu vou reunir aqui. De fato, o futebol tem sido lido pela psicanálise, ou por alguns psicanalistas. A gente precisa mencionar o trabalho da Beth Milan sobre esse tema e também o trabalho de Cláudio Bastidas, que estudaram ambos o papel do futebol na cultura brasileira. Então a gente pode concordar com o Gabriel de que, a princípio, nós estamos falando de uma experiência baseada na massa, na identificação de grupo, que o Freud estudou em Psicologia do Eu e Análise das Massas, e que envolve, então, a colocação de um líder, eventualmente uma ideia, um time, um jogador, numa posição em relação à qual a gente se aliena, a gente produz uma identificação assim vertical e indiretamente uma identificação com os irmãos, né? Reforça os laços fraternos com aqueles que têm a mesma orientação identificatória. E como em todo processo de massa, a gente teria então efeitos regressivos. Efeitos de redução da capacidade de pensar, redução da capacidade de discriminar, produção de inimigos que são assim, unificados, e que quanto mais ódio geram na relação com aquele grupo, mais forte aquele grupo se sente. Efeitos de covardia moral, em que então as pessoas tomadas num funcionamento de grupo fazem coisas que elas não fariam num estado assim de separação individual. Tudo isso então pode ser aplicado ao futebol como a qualquer outra situação de massa, né? De fato, isso compreende então parte de uma fantasia ideológica. A gente poderia até dizer uma fantasia ideológica que no Brasil tem a sua expressão, né? Por tradição e por história. Mas, por outro lado, há alguns elementos no futebol, de forma então mais específica, que merecem a nossa atenção em outra chave. A ideia de que a gente tem no futebol a competição entre dois grupos que está organizada por uma regra, né? É uma competição que visa a excelência, que visa mostrar quem que é o melhor e quem que é o pior, e que se renova periodicamente, e que produz um efeito de identificação de um outro tipo, não só, portanto, relativo ao funcionamento de massa, mas é o que a gente poderia separar, né, criar assim uma diferenciação para o funcionamento de grupo, né? O funcionamento de grupo que a gente, por exemplo, gostaria de ensinar às nossas crianças, de como os grupos podem funcionar de forma colaborativa, de como os grupos podem funcionar de forma, ao mesmo tempo, antagonista e colaborativa. Então, dentro de um time, as pessoas competem para ocupar as melhores posições ou para entrar no time titular, mas, ao mesmo tempo, mantém uma irmandade, mantém uma colaboração entre si, né? Então, no grupo, diferentemente da massa, há uma relação de reconhecimento individual. Então são aquelas figuras que estão colocadas nos seus diferentes papéis. Diferentemente do cinema, onde a gente tem então uma repetição de uma mesma narrativa, com certas regras canônicas. Se a gente pensa num cinema de Hollywood, o futebol ele tem um elemento muito interessante, contrastivamente, que é a sua contingência. Diferente de outros esportes, como por exemplo o automobilismo, em que se você tem a melhor máquina, você vai ganhar. Você quase sempre vai ganhar. É muito difícil aquele que não tem condições triunfar. O mesmo a gente pode dizer assim do basquete, do golfe, mas no futebol existe a figura da zebra, né? A figura que permite assim uma inversão da relação hierárquica habitual entre os diferentes grupos que estão então em competição, né?
Posso dizer, então, sobre essa matéria que há um terceiro nível ainda de relação com o futebol, que diz respeito a, vamos dizer assim, a fidelidade com que alguém se dedica a seguir aquela história, acompanhar aquele time, a amar aquela agremiação. Isso, por exemplo, então, pode servir para a formação de certas identificações enriquecedoras e não empobrecedoras. Como vocês sabem, há uma tomada de posição nesse canal sobre os times de futebol, que gostaria de fazer uma homenagem ao professor Bento Prado Júnior, que em 1993, quando a Esquadra Verde foi campeã depois de um longo e tenebroso inverno contra aquele time cujo nome não deve ser mencionado. E para minha surpresa, naquele domingo eu vi um texto em que ele mais ou menos dizia o seguinte: só há um time à altura da ética trágica que é a da psicanálise. Só há um time capaz de, assim, perder e não se dedicar a uma identificação masoquista com o sofrimento, uma identificação fiel com o sofrimento. Também não é um time, assim, da elite, também não é um time, assim, que está identificado com a figura dos ricos. É o time nômade, é o time, assim, sem território fixo. É o único time que é, de fato, conhecido como a academia de futebol, a Sociedade Esportiva Palmeiras, para a qual eu dedico esse Falando Nisso. Por hoje é só.